Antes do tempo ter nome, antes da luz e da escuridão se separarem, existia o trono do Altíssimo, cercado por coros de anjos e chamas eternas. Entre as hostes celestiais, um nome ecoava com poder e reverência: Samael, o veneno de Deus. Ele não era um anjo qualquer. Era um arcanjo de justiça, temido até pelos próprios serafins. Sua missão era clara: observar, acusar, testar e purificar pela dor aqueles que ousavam corromper a harmonia divina. Enquanto Miguel era o guerreiro da luz, Rafael o curador e Gabriel o mensageiro, Samael era o executor, aquele que via o que os outros anjos não queriam ver. Ele habitava o limiar entre a santidade e o abismo, onde a pureza se encontrava com a corrupção. Era a espada que cortava a mentira, mesmo quando o golpe feria a alma. Disse que o próprio Deus o forjou do fogo da verdade e o dotou de um olhar que enxergava o mal em qualquer forma. Mas esse dom, com o tempo, tornou-se também uma maldição. Pois quem vê demais enxerga o que os céus preferem esconder. Samael começou a perceber as falhas não só nas criaturas, mas também na própria criação. Enquanto os outros anjos cantavam louvores, ele questionava: se Deus é perfeito, por que cria seres que erram? E se o erro é inevitável, quem realmente é o culpado? Essas perguntas ecoaram como trovões nas muralhas do paraíso, e os anjos tremeram. Porque Samael ousou fazer o que nenhum outro havia feito. Ele duvidou. Contam os livros apócrifos que o primeiro conflito entre Samael e os céus começou não por ódio, mas por zelo. Ele via a humanidade como uma centelha impura, uma mistura de luz e barro que jamais alcançaria a perfeição. Quando Deus anunciou a criação do homem, Samael se levantou e disse: Senhor, não faças isso, eles trarão caos à tua ordem. A liberdade que lhes darás será sua ruína e também a nossa. Mas o Altíssimo, em silêncio, criou o homem à sua imagem e semelhança. E foi então que o veneno da dúvida penetrou nas asas do arcanjo. Ele acreditava estar certo, acreditava que via o que nem mesmo o Criador queria admitir. E quando Adão foi formado, Samael observou. Viu o barro tornar-se carne, viu o sopro divino dar-lhe vida, e em seus olhos cintilou algo que os céus jamais haviam contemplado: inveja. Não porque desejasse o homem, mas porque compreendia que Deus havia dado a ele algo que nenhum anjo possuía: a liberdade de escolher. Foi nesse momento que o equilíbrio começou a ruir. A dúvida tornou-se convicção. Samael passou a acreditar que o Criador havia cometido um erro e que cabia a ele corrigir o desequilíbrio. Nas tradições mais antigas, disse que Samael foi o primeiro a aproximar-se de Lilith, a mulher que abandonou o Éden. Ambos, expulsos ou exilados pela vontade divina, reconheceram-se como espelhos. Ela, a chama da rebeldia; ele, o fogo do julgamento. E dessa união simbólica nasceu o mito da tentação, do conhecimento e da queda. Mas antes disso, Samael ainda era um anjo, e sua glória incomparável. Com 6 asas cobertas de fogo e olhos que brilhavam como estrelas negras, ele atravessava os planos celestes, trazendo consigo o peso da verdade. Nenhum ser suportava seu olhar, pois nele se refletia a culpa escondida de toda criatura. Era temido, mas também necessário, porque o próprio Deus, em sua sabedoria, sabia: a luz só é pura quando testada pela sombra. E Samael era essa sombra, mas algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre a história dos anjos e dos homens. Um ato que transformaria o veneno de Deus no acusador eterno. O firmamento silenciou quando Samael ousou duvidar do Criador. Os anjos se afastaram dele como se o fogo que o envolvia tivesse se tornado veneno, um ardor que queimava não o corpo, mas a fé. E ainda assim, ele continuou fiel à sua convicção. Acreditava estar servindo à verdade. Foi então que o Éden surgiu diante dos seus olhos, o jardim perfeito, onde Adão e Eva
viviam sob o olhar complacente de Deus. Samael desceu até os limites do paraíso e observou os humanos com uma mistura de desprezo e fascínio. Eles riam, amavam e erravam, mas não eram punidos. Aos seus olhos, a justiça divina estava corrompida. Eles pecam e são perdoados, enquanto nós, anjos, somos punidos até pelo pensamento. Onde está a equidade, Senhor? Essas palavras ecoaram no vento do Éden e o som atraiu outro ser. Lilith, a primeira mulher, agora uma errante dos desertos sombrios. Expulsa por desafiar Adão e se recusar a se submeter, ela viu em Samael o reflexo de sua própria revolta. Tu também foste traído pela criação? Perguntou ela, sua voz como um sussurro entre trovões. Não traído, esclarecido, respondeu Samael. Vi que a liberdade dos homens será a ruína dos céus. Dizem que nesse instante Lilith e Samael selaram uma aliança. Não de amor, mas de entendimento. Ambos acreditavam que a humanidade deveria conhecer a verdade e que apenas o conhecimento poderia libertá-los da ignorância imposta pelo Criador. E foi então que Samael encontrou a serpente. Não uma criatura comum, mas um símbolo. Um corpo físico, através do qual ele poderia agir sem quebrar diretamente as leis do céu. Revestido de escamas e sabedoria, Samael soprou na serpente o espírito da dúvida, o mesmo que o havia consumido. E ela rastejou até Eva, portando não o mal, mas o dom proibido, o saber. Comerás do fruto e teus olhos se abrirão. Serás como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando Eva colheu o fruto, Samael não viu pecado, viu vitória. Para ele, aquele ato não era rebeldia, era iluminação. O homem finalmente compreenderia o que o céu temia, que até mesmo os anjos são prisioneiros de uma ordem. Mas o que ele não previu foi o peso da consequência. O paraíso desabou em silêncio. O vento cessou e uma voz ecoou sobre os mundos. Samael, teu veneno contaminou a obra, tua verdade tornou-se mentira. Por isso cairás. Em um instante, as asas que brilhavam com o fogo da justiça foram tomadas por sombras. As chamas tornaram-se negras, o brilho, um abismo. Samael sentiu o céu se fechar sobre ele, e seu nome foi riscado dos livros sagrados. Não caiu como os outros anjos, não foi arremessado, mas expulso pela própria vontade divina, como se Deus, em silêncio, aceitasse o inevitável. Samael atravessou os véus dos mundos e encontrou-se diante do caos. Lá, onde não havia luz nem som, ele ouviu a própria essência do universo sussurrar. Tu és agora o acusador, aquele que revela o que os outros escondem. E ele compreendeu. Sua missão não havia terminado, apenas havia mudado de forma. Se antes julgava os anjos, agora julgaria a humanidade. Tornou-se o anjo da morte, o mensageiro da culpa, o guardião das fronteiras entre a vida e o além. Em algumas tradições, Samael passou a comandar legiões de espíritos caídos, anjos que, assim como ele, buscavam sentido entre o bem e o mal. Esses anjos não eram demônios no sentido comum, eram juízes invisíveis, guardiões do equilíbrio cósmico. No entanto, o nome de Samael foi corrompido pelos séculos. Chamaram-no de Satanás, confundindo o acusador com o inimigo. Mas Samael nunca odiou a luz. Ele a testava. Seu papel era garantir que nenhum ser permanecesse impune. Em textos cabalísticos, ele aparece como o consorte de Lilith, o rei dos espíritos severos. E juntos, eles simbolizam as duas metades da justiça, o castigo e a libertação. Nas tradições gnósticas, ele é descrito como o criador do mundo material, o arquiteto que moldou a carne e o sofrimento. E nas lendas judaicas, é o próprio anjo que recolhe as almas dos justos e as leva ao descanso. Samael, o veneno de Deus, havia se tornado o antídoto da mentira. Aquele que caiu para que a verdade não morresse com o silêncio.
Mas a história ainda não termina aqui, pois o acusador começaria a perceber que a humanidade, mesmo em sua corrupção, escondia algo que ele jamais compreendeu: o perdão. E essa descoberta mudaria novamente o destino do anjo caído. O tempo não existia onde Samael habitava. No abismo, os segundos se dissolviam em eras, e as eras pareciam apenas respirações do infinito. Ele caminhava entre os ecos das próprias ações, ouvindo os gritos das almas que julgara e as preces dos justos que temiam seu toque. Samael, o acusador, o anjo da morte, via-se agora cercado pelo reflexo da humanidade. E em cada reflexo via um fragmento de si mesmo. Por séculos, acreditou ser o executor da justiça divina, o guardião do equilíbrio. Mas quanto mais observava o sofrimento humano, mais percebia algo que não compreendia: a capacidade de perdoar. O perdão era uma linguagem que o céu falava, mas que ele nunca aprendeu. Os anjos obedeciam, os homens erravam, mas só os homens sabiam redimir-se. Eles pecam e são perdoados. Eu fui fiel e fui condenado. Essas palavras ecoavam como trovões nas sombras do abismo. Mas entre os ecos, uma presença se aproximou. Uma luz tênue rasgou a escuridão, e dela surgiu uma figura envolta em branco, com asas ainda mais vastas que as dele. Era Metatron, o escriba divino, aquele que conhecia os segredos de todas as almas. Sua voz não tinha som, mas falava direto à consciência de Samael. Tu te julgas injustiçado, Samael? Não me julgo, eu sei. Fui punido por ver o que outros temem ver. Então me diga, o que viste? Vi que a justiça de Deus não é imparcial. Vi que o amor dele cobre até o pecado, mas não há dúvida. Metatron o observou por longos instantes e então respondeu: e se a dúvida também for parte do plano? E se tua queda não for castigo, mas um espelho para o céu? Aquelas palavras rasgaram Samael mais profundamente do que qualquer espada. Ele, o acusador, estava sendo julgado pela verdade que defendia. E pela primeira vez, o fogo que o consumia arrefeceu. Metatron continuou: quando um homem peca, ele aprende sobre sua fraqueza. Quando um anjo cai, ele aprende sobre a misericórdia. Tu foste o primeiro a cair por convicção, não por orgulho. Por isso, tua dor é o preço do conhecimento. Samael não respondeu. Seus olhos, outrora chamas douradas, agora refletiam o vazio, um abismo interno, onde o bem e o mal se entrelaçavam como serpentes. Enquanto o silêncio se estendia, Metatron estendeu a mão, e nas sombras uma luz se formou, uma visão. Samael viu os séculos passarem diante de seus olhos, guerras, templos, profetas e impérios. Em todos eles havia seu toque invisível. Quando a justiça era esquecida, ele sussurrava a culpa. Quando a maldade dominava, ele inspirava o arrependimento. Sem perceber, ele havia se tornado parte do mecanismo divino, uma engrenagem essencial entre o castigo e a compaixão. Mas o que mais o surpreendeu foi o final da visão. Ele viu o rosto de um homem pregado a uma cruz, ensanguentado, sereno e ainda assim cheio de amor. E ouviu a frase que jamais entendera: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O som atravessou sua alma como uma lâmina. Aquela era a essência que ele jamais compreendera. O perdão não era a negação da justiça, mas a sua plenitude. Quando a visão cessou, Samael caiu de joelhos. Não por fraqueza, mas por clareza. Pela primeira vez, compreendeu que sua missão não era destruir, era expor. Revelar o que está oculto, para que a verdade purifique. Metatron então disse: agora sabes, o Criador não te baniu, te libertou. A justiça não pode existir sem o questionamento, assim como a luz não pode brilhar sem a sombra. O fogo dentro de Samael reacendeu, mas agora não queimava, iluminava. E do abismo, onde antes só havia dor, surgiram correntes de energia dourada, como se o próprio inferno reconhecesse sua transformação.
No entanto, a redenção de um anjo caído não é simples. Mesmo ao compreender o propósito, Samael sabia que jamais voltaria ao céu. Sua presença agora era necessária no equilíbrio dos mundos. O guardião das passagens, o observador entre a vida e a morte, o mediador entre a verdade e a ilusão. E assim, o nome de Samael começou a ser sussurrado novamente. Não apenas como maldição, mas como lembrança de que até a queda pode ser sagrada. O acusador havia descoberto o mistério do perdão, mas ainda restava um último segredo, aquele que nem mesmo os anjos ousavam pronunciar: o papel de Samael no fim dos tempos. As eras se dissolveram em cinzas. Os reinos humanos sucumbiram às próprias criações e os céus permaneceram em silêncio. Era o último ciclo, o tempo em que até os astros aguardavam o som da trombeta final. Do abismo dourado que antes fora seu cárcere, Samael despertou. Seus olhos, outrora chamas de ira, agora brilhavam como estrelas antigas, cansadas, porém imortais. Ele sentiu o chamado não como voz, mas como vibração no próprio tecido da realidade. O Criador o chamava: Samael, o guardião das sombras, chega o tempo de teu testemunho. O universo inteiro pareceu tremer. As almas dos mortos se levantaram. O sol perdeu o brilho e os portões entre os mundos se abriram. No trono eterno, cercado por coros de fogo e escuridão, o Eterno aguardava. À sua direita, Miguel, o arcanjo da luz, portador da espada divina. À sua esquerda, Metatron, o escriba, com o livro do destino aberto diante de si. Samael caminhou até o centro e cada passo ecoava como o som de um julgamento ancestral. Ele não trazia asas abertas, nem olhava para cima. Andava com humildade e consciência. Não mais o acusador, mas o testemunho da queda. Metatron falou primeiro. Samael, filho da primeira chama, tu que foste acusador e guardião, trazes diante do Criador tua verdade, o que aprendeste desde o dia em que foste lançado ao abismo. Samael ergueu o olhar, e sua voz não era de revolta, mas de revelação. Aprendi que a justiça sem amor é tirania. Aprendi que o mal não nasce da ausência de luz, mas do medo de perdê-la. E compreendi que até os anjos precisam cair para entender o peso do perdão. O trono de luz brilhou com intensidade insuportável. As hostes angelicais se curvaram, mas Miguel, o guerreiro celeste, avançou com um olhar firme. E o que dirás, Samael, dos séculos de dor que causaste? Das almas que caíram por tua tentação, dos mundos que ardeste com tua dúvida? Samael o fitou com serenidade. Eu digo que cada um deles viu em mim o reflexo do que temiam ser. Não os condenei. Apenas mostrei o que escondiam. O silêncio tomou o espaço. Nem o tempo ousava se mover. Então, pela primeira vez desde a criação, o Eterno falou. Sua voz não era som, era tudo. Era o trovão e o sussurro, o vento e a respiração. Tu me serviste quando me desobedeceste. Cumpriste meu propósito quando me questionaste. Foste a sombra necessária para que a luz brilhasse. E agora, Samael, tu és livre. As correntes de energia que ainda prendiam Samael se dissolveram como poeira dourada. O fogo que um dia o condenara agora se tornava luz pura. As asas que o abandonaram renasceram, negras como o ébano, mas bordadas de ouro vivo. Miguel abaixou sua espada em sinal de respeito. Metatron fechou o livro. E o universo inteiro curvou-se diante do anjo que havia compreendido o mistério da criação. Que a queda também é uma forma de ascensão. Samael olhou para o alto e pela primeira vez sorriu. Não o sorriso do triunfo, mas o da compreensão. Ele sabia que jamais seria como antes. Seu lugar não era mais no céu, nem no inferno. Era entre eles, no ponto onde as forças se equilibram. Ali onde a luz e a sombra dançam eternamente e o julgamento se transforma em sabedoria. Sou Samael, o eco da justiça e o guardião da verdade. Não temo a escuridão, pois dela nasce a luz,
e onde houver sombra, lá estarei. E assim, o som de suas asas ecoou pelo cosmos. As estrelas voltaram a brilhar e a harmonia cósmica foi restaurada. O Criador, em silêncio, observou seu filho perdido cumprir o destino que nenhum anjo ousou desafiar. E no último instante da eternidade, quando tudo se fez luz, ouviu-se uma única voz sussurrar entre os ventos do tempo: até os anjos caídos carregam fragmentos do divino. O universo respirou novamente, o ciclo se completara, o acusador tornara-se guardião da própria criação.